Espírito de Deus na vida da igreja, abra no capítulo de número 8, Atos, capítulo de número 8. Tome comigo a palavra e você vai ler comigo a partir do versículo de número 26. 26 ao 30, faremos breve leitura na palavra de Deus. E o anjo do Senhor, começando pelo versículo 26, declara a palavra. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se, e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes tu o que lês? Eu vou repetir só a parte B do versículo 30. Entendes tu o que lês? Ora comigo, Pai querido e santo. Eu te louvo pela tua palavra e te peço, Senhor, eterno, é de ti que emana a palavra. Eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, doce Espírito de Deus, preside sobre a nossa mente, preside sobre o nosso coração. Nos abre a tua palavra, nos abre as escrituras, nos concede a revelação da palavra, a aplicação da palavra. Prepara, Senhor, o nosso coração para a semeadura da tua palavra. Cumpre através da tua palavra o teu querer e a tua vontade nessa manhã, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, queridos, na altura do capítulo 8 do livro de Atos, aonde se desenvolve a história da igreja nascente, nós chegamos a um momento em que o evangelho ele está se espalhando. O evangelho transpôs Jerusalém, o evangelho está se espalhando por toda a nação de Israel. E devido à perseguição que se levanta contra a igreja, perseguição da qual Saulo de Tarso é um dos principais atores, perseguição que vem da cúpula sacerdotal contra os discípulos de Jesus e faz com que os discípulos agora sejam dispersos, os discípulos sejam espalhados pelo país, de modo que Filipe ele vai a Samaria e a cidade de Samaria, o território samaritano, vive um momento muito especial, de muita alegria. O evangelho inundou Samaria, a palavra alcançou os samaritanos, milagres, maravilhas, sinais, conforme disse o Senhor, ali em Marcos capítulo 16, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se algo mortífero beberem, nenhum mal se lhes fará, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E o Senhor ia operando, e o Espírito de Deus ia cooperando com os discípulos aonde eles chegavam. E assim era com Filipe, de modo que Samaria creu no Evangelho e atendeu e atentou para tudo quanto Filipe lhes anunciava.
E nesse momento de grande alegria em Samaria, o Espírito de Deus agora trata com Filipe. O Espírito Santo agora convoca Filipe para um novo projeto. Convoca Filipe para alcançar um outro território não alcançado. Na vida, nós vivemos etapas. No projeto e na caminhada com Deus, nós vivenciamos experiências. Há um tempo estabelecido para todas as coisas. E nós vivemos o tempo de Deus. Nós vivenciamos com o Senhor os seus sonhos e os seus projetos, estando ao seu serviço, operando e cooperando com o Senhor, e o Senhor cooperando conosco. Mas há um momento em que chega a hora em que um novo projeto Deus nos apresenta, um novo desafio nos é colocado, um novo propósito, uma nova meta precisa ser atingida. E Filipe, ele poderia dizer: deixa eu ficar em Samaria, Senhor, deixa eu permanecer mais um pouco aqui. Mas Filipe entende que ele não pertence mais a si mesmo. Não vivo mais eu, escreveu o apóstolo Paulo, mas o Senhor vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo se colocou ao dispor do Senhor. E assim Filipe também como servo. Ele não quer estar aonde parece ser o melhor. Ele não quer estar aonde a sua pessoa é muito bem recebida, é tida em altíssima conta, como acontecia ali em Samaria. Todos abraçavam Filipe. Filipe era considerado por todos um homem de Deus. Deus havia usado tremendamente Filipe. Ele não alcançou apenas uma família, ele alcançou Samaria para o Senhor. Mas agora, o Senhor lhe dava uma nova missão, diferente da missão anterior, diferente da situação anterior. Filipe agora vai ser enviado não para um lugar onde uma cidade o espera. Ele vai ser enviado para um lugar diferente. Sabe, não é o lugar, é o propósito que importa. Não é a percepção que temos, é que o nosso sucesso aqui envolve o alcance de muitas coisas, de muitas pessoas, mas Deus, ele não vê como a gente vê. Para onde Deus vai mandar Filipe agora? Quem passou por Samaria, quem ganhou Samaria para o Senhor, por certo, alguém diria, será enviado agora para um lugar ainda maior, para um lugar onde muito mais famílias serão alcançadas, mas Deus não vê como a gente vê. Deus agora vai enviar Filipe para um lugar totalmente diferente, não um lugar povoado, mas um lugar que sequer estava povoado. Veja comigo a palavra: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul. Veja, descer ao sul. Quanto mais se desce ao sul naquele território, mais a terra é árida. Quanto mais se desce ao sul, menor o índice de chuvas, menor prosperidade também vai se encontrando, mais escassez, na verdade, você vai tendo no território. Filipe está saindo de um lugar onde havia prosperidade, Filipe está sendo tirado de um lugar onde tudo ia muito bem e está sendo indicado em uma outra direção, a direção do sul. Mas não é o lugar para onde a gente vai, mas quem nos faz ir e quem vai conosco, e o propósito que Deus coloca na nossa vida que é importante. Por isso, a direção não é o problema. O Senhor diz: vai na direção do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Imagine sair de Samaria para ir para um lugar deserto. Mas esse era o endereço de Deus. E o melhor lugar não é o lugar que nós queremos estar, mas o melhor lugar é o endereço de Deus. Ainda que seja no caminho de Gaza, ainda que seja no sul e ainda que seja num lugar árido e desértico. É fiel o Deus que nos envia. É fiel o Deus que nos faz promessa. É fiel o Deus que vai pautando a agenda da nossa vida. Filipe, ele escuta aquilo que o mensageiro de Deus lhe traz. E diz o versículo 27, e levantou-se e foi. Filipe não questionou a Deus.
Filipe não fez perguntas, Filipe não colocou dificuldades em obedecer à voz de Deus, mas sendo ele um servo, ele apenas se levanta, ele não faz perguntas, mas ele apenas ouve a voz. Deus não disse o que ele ia fazer, apenas deu o endereço. E a melhor coisa a fazer é obedecer à voz de Deus, é dar ouvidos à voz do Senhor e ir para o lugar aonde a voz de Deus nos dá a direção para ir. Filipe levanta e vai. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Sabe, aqui vai revelando o Senhor o seu propósito para com Filipe. Aqui diz o eunuco. O eunuco era um homem do território sul. O homem era da Etiópia. Era um eunuco, era um homem que havia sido castrado. Imagine esse homem, o que é um homem mesmo no mundo antigo passar por um processo de castração para servir na corte, para servir no seu país, para servir a soberana do seu país. Ele foi feito eunuco, ou seja, ele foi castrado. Sendo ele castrado, houve nele a perda da sua virilidade. Ele não poderia agora mais ter filhos. Ele não oferecia na corte nenhuma possibilidade de envolver-se com nenhuma mulher ali da corte. Nenhuma concubina, nenhuma mulher seria alvo da sua ação, da sua interação. Por isso se castrava. Mas apesar dessa perda, apesar dele ter sido alguém que vivenciou perdas, eu acho interessante é que como eunuco, ele não era um eunuco qualquer. Como eunuco, ele não permitiu que a perda definisse a sua vida. A perda, o que aconteceu a ele, não vai definir a sua história, não vai fazer com que ele deixe de sonhar sonhos, não vai fazer com que ele não tenha uma visão do seu futuro e uma esperança de vivenciar o melhor de Deus para a sua vida. E aqui é dito que apesar de ser eunuco, apesar de ter tido essa perda, estar nesta condição de eunuco, ele era mordomo mor, diz a palavra, de Candace, a rainha dos etíopes. Ele era alguém importante na corte, ele era alguém de confiança, ele era alguém de altíssima conta naquele palácio, de altíssima confiança, porque era o mordomo mor, ele era o superior dos demais que cuidavam daquilo que concernia a corte da Etiópia. E diz a palavra, ele era mordomo mor da rainha, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Era alguém que não só cuidava, não só superintendia os demais mordomos, mas o tesouro real, os recursos do reino estavam entregues nas suas mãos para que ele administrasse, para que ele cuidasse dos interesses do seu país e da corte da sua rainha, da sua soberana. Ele era alguém de alta estirpe, ele era o ministro mor da corte da Etiópia. E diz a palavra, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Não há como não fazer uma conexão com Daniel. Daniel, que foi colocado sobre todos os demais ministros em Babilônia, sendo Babilônia naqueles dias de Nabucodonosor uma grande nação, uma nação poderosa e um império que dominava sobre outros povos. E Daniel diz a palavra, ainda que muito ocupado, ainda que muito envolvido com muitas demandas na sua vida, uma agenda muito cheia, diz a palavra, 3 vezes ao dia, Daniel ia para o quarto e abria a janela do seu quarto, voltada a ela na direção do templo em Jerusalém, muito distante, não é? Muito longe do lugar aonde ele estava. Mas ali Daniel adorava ao Senhor 3 vezes ao dia. Aqui nós encontramos
o ministro-mor da rainha da Etiópia, o responsável pelas finanças, pelo tesouro real, indo a Jerusalém, subindo a Jerusalém com um propósito, e o seu propósito não era que ele era embaixador, o seu propósito não é que ele veio como um diplomata para tratar com aqueles que eram importantes em Jerusalém, com o governo que estaria ali em Jerusalém. Não, o propósito dele em Jerusalém não foi falar com Anás nem Caifás, não foi tratar com Pilatos, não era tratar com Herodes. O propósito daquele homem tão importante e tão ocupado em Jerusalém, diz a palavra, tinha ido a Jerusalém, a casa da paz, para adorar. Ele foi para adorar ao Senhor. Ele foi para buscar a presença do Senhor. Sabe, pessoas importantes, muitas vezes alguém diz, não vai ter tempo de estar na casa de Deus. Deus abençoou alguém se tornou muito grande, muito ocupado. Grandes responsabilidades foram colocadas na mão de alguém. E aí essa pessoa diz, eu não tenho mais tempo para estar na casa de Deus. As minhas ocupações me demandam de tal forma que me tiram a possibilidade de adorar a Deus. Na verdade, quem vive essa situação não está crescendo. Quem vive essa situação está diminuindo. Quem vive essa situação não está sendo edificado, mas está sendo destruído, está sendo derribado. Pessoas importantes, pessoas ocupadas, pessoas cheias de demandas, pessoas que tiveram a oportunidade de crescer na vida e ocupar altos postos em meio à sociedade, elas são verdadeiramente abençoadas quando elas buscam aquilo que buscava o dono da Caterpillar, um homem que serviu a Deus, que deu testemunho do Senhor no século passado, que construiu uma das maiores empresas ainda hoje no mundo inteiro, que alcança com seus produtos a terra. A Vale do Rio Doce tem enormes maquinários com a marca da Caterpillar, uma das maiores empresas do mundo. O dono da Caterpillar, que já dorme no Senhor, em todos os contratos, e na sua lápide fez constar, depois de morto, Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar, em primazia, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, homens que Deus abençoou, mas que jamais abriram mão de buscar o Senhor, de adorar o Senhor, que entenderam que maior do que o cargo, maior do que as bênçãos, é o Deus que abençoa. De modo que esse homem tão importante, ele tinha ido a Jerusalém, não tratar de negócios, mas ele tinha ido a Jerusalém para adorar ao Deus Todo-Poderoso. E o versículo 28 diz, regressava e assentado no seu carro, ele lia. Mas é curioso, ele não lia um processo, ele lia, mas ele não lia algo que concernia ao seu trabalho. Os seus olhos buscavam, mas não buscavam informações relativas ao seu trabalho, como bem seria de se esperar alguém que deixou as suas ocupações, foi a Jerusalém, está regressando, por certo, tem muito trabalho acumulado. Mas o que este homem lia, diz a palavra, lia o profeta Isaías. Ele havia adquirido, por certo, um rolo, como naqueles dias acontecia. Os livros, a Bíblia não estava ainda compilada em brochura como hoje, mas os livros eram separados e os textos escritos em pergaminho, escritos em papiro, escritos em um material normalmente em peles, de modo que eram rolos e era preciso desenrolar aqueles rolos com as duas mãos, não é, para poder ir fazendo a leitura. E assim aquele homem tão ocupado e tão importante, ele em suas mãos, no caminho de volta, ele se ocupava em conhecer, ele se ocupava em ler. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, persiste em ler. Ele persistia, depois de ter adorado, ele persistia em buscar, em conhecer ao Senhor. O Senhor diz, errais em não conhecerdes as Escrituras, porque elas de mim testificam, e cuidais de ter nelas o caminho para a vida eterna. Ele lia, e lia o profeta Isaías. Profeta Isaías,
aquele profeta conhecido como o profeta messiânico, profeta Isaías, o profeta que mais teve revelações acerca de Jesus, cerca de 7 séculos e meio antes do nascimento do Messias, antes do nascimento de Jesus. O profeta Isaías, ele vai receber de Deus, do Espírito de Deus, as maiores revelações acerca do Senhor Jesus Cristo. E o profeta Isaías, ele está agora na presença do Senhor. Ou melhor, o eunuco está com o profeta Isaías e na presença do Senhor, ele busca conhecer a palavra. Ele lia o profeta Isaías, ele examinava o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. É curioso, Deus está enviando Filipe, o missionário, não para alcançar uma cidade, está enviando Filipe, o missionário, não para alcançar um lugar povoado, está enviando para o deserto. E no deserto está apontando a Filipe apenas uma única pessoa de quem ele devia se aproximar. Veja, inicialmente o anjo falou com ele para onde ele devia ir. Quando ele chega no endereço de Deus, quando o objetivo para o qual Deus o envia está diante dele, agora o próprio Senhor diz a ele: aproxima-te. E disse o Senhor a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Sabe, o verdadeiro evangelho, ele não é o evangelho que separa pessoas, mas o verdadeiro evangelho, ele junta as pessoas, ele aproxima as pessoas. Evangelho não é para você vivê-lo de modo isolado. Evangelho não é para você viver em uma casa isolada, ou vivê-lo apenas virtualmente, sem ter comunhão. O verdadeiro evangelho nos leva à comunhão com a igreja, nos leva à comunhão com o outro, nos leva a nos aproximarmos das demais pessoas, daqueles que necessitam do evangelho, daqueles que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ide por todo mundo e levai o evangelho. Boas novas, ou conformosos os pés daqueles que levam boas novas de salvação, boas novas de vida eterna, boas novas de Deus. Aproxima-te. O evangelho, ele gera proximidade. O evangelho nos leva a nos aproximar. E o Senhor lhe diz: aproxima-te, avança, chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo Filipe teve que correr. O nome de Filipe, que significa aquele que tem afinidade com cavalos. Ele agora está sendo, de fato, levado a correr e correr no ritmo daqueles cavalos que puxavam aquela carruagem. Filipe tem realmente que correr. Filipe vai ter que fazer um esforço a mais para cumprir os propósitos de Deus. Andando, ele não alcançaria. Sabe, se ele fosse lentamente, não conseguiria. Era preciso correr para não perder aquele que era o alvo, o propósito para o qual Deus o havia enviado. Às vezes, para alcançarmos aquilo que Deus nos direciona, para alcançarmos aquilo que Deus coloca como propósito na nossa vida, é necessário que nós nos esforcemos, é necessário que façamos algo a mais, que não, quem sabe normalmente não faríamos. É necessário levantar, é necessário correr, é preciso se aproximar de alguém que você não conhece, e mesmo é necessário correr para alcançar aquilo que Deus estabeleceu na nossa vida. Levanta e corre. Alguém diz assim: mas eu não consigo fazer, eu não consigo alcançar, eu não posso. Sabe, Filipe não ficou se questionando se ele teria força, velocidade, capacidade de, como Elias, correr à frente da carruagem de Acais. Não, Filipe, ele escuta de novo a voz do Senhor, ele não questiona, ele obedece. E como ele percebe que para alcançar apenas caminhando não seria necessário, Filipe corre, mas ele corre na vontade, ele corre na direção, ele corre na obediência. E quem corre na direção, quem corre na obediência, não corre em vão. Ele se aproxima correndo, e correndo em direção à vontade e ao comando do Senhor. E correndo, Filipe ouviu, enquanto corria, que lia o profeta Isaías. E ouvindo que ele lia o profeta Isaías, certamente lia o etíope em voz alta. Filipe então encontra aqui a oportunidade e lhe faz uma pergunta: entendes
tu o que lês? Entendes tu o que tens nas tuas mãos? A leitura que estás a fazer? E diz a palavra: e ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Aleluia. Como poderei compreender se não houver alguém que me instrua? Como poderei compreender se houver alguém capacitado para me ensinar, para me instruir? Filipe correu, e Filipe correu preparado. Filipe correu instruído. E agora, quando aquele homem lhe faz essa pergunta: entendes tu? Ouvindo a pergunta: entendes tu que lês? Ele disse: eu não tenho quem me ensine, eu não tenho quem me instrua, eu não tenho quem me esclareça aquilo que estou tentando compreender pela leitura. E Filipe recebe dele agora um convite. Ele, entendendo que Filipe sabe do que está falando, Filipe compreende aquilo que ele não compreende, ele faz a Filipe um convite. Entendes tu que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Ora, Filipe que estava a pé, Filipe que teve que correr, que teve que suar para se aproximar do etíope, agora já não está mais a pé, agora está na carruagem do ministro mais importante da Etiópia. Filipe agora está recebendo um convite, a porta está sendo aberta para que Filipe esteja ao lado em um lugar confortável, com alguém que tem necessidade de conhecer ao Senhor, alguém que tem sede da presença de Deus. Filipe se coloca aqui como verdadeiro instrumento de Deus para abençoar aquele que necessita do Senhor. E o lugar da Escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele lia o profeta messiânico. E esse texto do profeta Isaías, capítulo 53, hoje com muita facilidade, né? Bíblia dividida em capítulos e versículos, nós conseguimos localizar rapidamente. Isaías, capítulo de número 53, ali os versículos 7 e 8, ele estava examinando a palavra e lendo ali o texto do profeta messiânico. Ele faz uma pergunta, porque quando o capítulo 53 fala de sofrimento, quando o capítulo 53 revela todo o sofrimento que o Senhor passaria, fala do Messias como Messias sofredor. Até então, naquele período, os entendidos da época diziam que aquele sofrimento referia-se ao sofrimento de toda a nação de Israel. E aqui o etíope lê, mas não compreende. O ministro lê, apesar de ser culto, apesar de ser um homem estudado, apesar de ser um homem capacitado, mas ele aqui não consegue entender o sentido da palavra. Ele tem muitas perguntas. Sabe, é glorioso a gente ter perguntas diante de Deus. Ainda que não tenhamos resposta, mas esse desejo, essa vontade de conhecer a palavra, essa vontade de conhecer a Deus, essa vontade de descortinar o sentido da palavra de Deus, é algo que chama a atenção de Deus. Não me admira Deus ter provido para esse eunuco um professor, alguém que o instruísse mediante a sede que ele tinha, porque para aquele que é sedento, a minha alma tem sede, diz o salmista. A minha alma tem sede de Deus, mas para todo aquele que tem sede, Jesus, que é o verbo, ele diz: venha a mim e beba. Deus estava provendo água
para aquele eunuco que era sedento da palavra. Havia muitas dúvidas e questionamentos acerca do sentido do capítulo 53 do profeta Isaías. Eu vou ler um pouco desse texto para você, a partir do versículo 1, quando diz: ora, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. E aqui a porção que Atos 8 vai nos mostrando que era foco da leitura do eunuco. E é quando ele começa a ler esse verso aqui, Filipe está correndo e ouvindo a leitura que ele fazia. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito do Senhor torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra e o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Sabe, para você que é cristão,
para você que conhece o Evangelho, ao ouvir Isaías 53, não é preciso muita exegese hoje. Não é preciso usar de muita hermenêutica hoje. Você já vai ouvindo, já vai identificando. Está falando, mas está falando de Jesus. Está revelando, mas está revelando Jesus. A questão é que você está 2000 anos, mais de 2000 anos já passados desde que Jesus Cristo veio. Mas quando o profeta Isaías recebeu esta revelação e escreveu inspirado pelo Espírito de Deus, ele o fez 7 séculos e meio mais ou menos antes do nascimento do Senhor. Então, para Israel, que esperava um Messias que viria montado em um cavalo, como um general, como um Napoleão, invadindo as demais nações e ocupando pela força e pela guerra aqueles que se opunham ao domínio da França. Eles esperavam um Messias como um Júlio César, aquele que venceu os galeses. Eles esperavam Jesus Cristo, eles esperavam um Messias, mas um Messias guerreiro, vestido com armadura, empunhando espada. Eles esperavam um Messias, mas um general, montado em um cavalo de guerra, com exércitos o acompanhando, e que enfrentasse os ocupantes, os romanos, que dominavam então a nação de Israel. Alguém que via para batalhar. Agora, ao ler o profeta Isaías e vendo de um Messias ou de alguém que sofreria, eles não conseguiam absorver a ideia que o Messias prometido passaria por tudo isso, que ele seria moído pelos pecados, que ele seria levado como ovelha muda. Veja, ovelha é um bichinho tenro, ovelha não tem nem unha, ovelha não tem garras como o leão tem garras, até o gato. Apesar de ser fofinho, mas o gato tem garras. A ovelha não tem garras. A ovelha é tenra. A ovelha tem medo até da água corrente. E aqui é dito, ele é levado como cordeiro. Ele é levado como ovelha perante aqueles que vão tosquiá-la, aqueles que vão tirar a sua lã. Ele não vai reclamar. Ele não vai abrir a sua boca para o povo, para a nação de Israel. Esse Messias não era o Messias desejado. Então os exegetas de então, os entendidos, os doutores da lei, os escribas, eles diziam, não, esse não é o nosso Messias. Aqui está falando da nação de Israel. Aqui o profeta está revelando a nação de Israel. Mas mesmo o eunuco, não sendo ele doutor da lei, não sendo ele um homem letrado, um homem ensinado aos pés de nenhum mestre famoso, mas ao ler o profeta Isaías, ele tem uma pergunta cabal. Ele diz, de quem fala o profeta? O profeta fala de si ou o profeta está falando de outro? Veja, ele não diz, está falando da nação, ele não coloca a nação. Para ele já questionava a ideia de que a nação de Israel é quem era o foco, o alvo desta revelação. Ele entendia, está falando de alguém, e a dúvida dele é, fala do próprio profeta ou está falando de outro? E Filipe, ao ouvir essa pergunta, Filipe, ao perceber a dúvida que tinha o eunuco, e a pergunta de Filipe ecoava, entendes tu o que lês? Compreendes aquilo que estás examinando? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Olha, o assunto focal da Bíblia é Jesus. O assunto focal do profeta Isaías é Jesus. Se você for ao Gênesis, Jesus está lá desde o início, quando o verbo diz, haja luz, e diz a palavra, e houve luz. Jesus já estava no Gênesis. Jesus é o assunto do livro do Êxodo. Jesus, ele é o assunto lá do livro do Levítico, do livro de Números. Jesus é o assunto do livro do Deuteronômio. O livro de Juízes vai falando quem é Jesus. Sabe, o livro de Ruth revela Jesus. Quando você vai passando pelo livro de Josué, quando você vai adentrando os demais livros históricos da Bíblia, quando você vai passeando pela Bíblia, livros históricos, proféticos, poéticos,
Toda a Bíblia vai revelando, vai falando, o assunto da Bíblia, o centro da Bíblia é Jesus Cristo. Ele vai, aqui a partir dessa escritura, Filipe vai falando de Jesus, o Deus que salva. Ele vai falando de Jesus, o Deus Salvador. Ele vai revelando Jesus Cristo, aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. O homem estava perdido, a alma que pecar morrerá. O homem não pode salvar-se a si mesmo, ainda que o homem possa querer, ainda que o homem possa constituir para si religião, ainda que o homem possa constituir para si obrigações, filosofias, etiquetas e éticas e meios e formas para tentar alcançar a sua perfeição, para alcançar merecimento de salvação diante de Deus. O homem, com todo o seu esforço, ele na verdade está tentando resolver aquilo que está além da sua capacidade. Paulo, olhando para a religião e para a sua própria religião, quando ele se identifica como fariseu, como filho de fariseu, quando ele se identifica como hebreu, filho de hebreus, da descendência de Abraão, quando ele diz a sua tribo, quando ele diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, quando Paulo dá o seu currículo, ele olha para tudo e diz: tudo isso eu refuto por esterco. Veja, ele compara tudo com esterco, toda a sua religiosidade, todo o seu esforço legalista. Paulo chega a dizer de si que ele era irrepreensível segundo a lei. Ele era rigorosíssimo, zeloso da lei, mas ele disse: tudo isso eu reputo, eu coloco na condição de esterco diante de Jesus Cristo. E ele coloca, ele vai revelando que a religião humana, o esforço humano é incapaz de levar o homem à salvação. O homem não pode salvar-se a si mesmo, é um cego guiando o outro, ambos vão cair no mesmo precipício. Uma pessoa que se afoga, uma pessoa que não consegue nadar, que está sendo tragada pelas águas, não consegue resgatar a outro que também está se afogando. Para alguém poder resgatar quem está se afogando, tem que ser capaz de lidar com a força das águas. O homem é tragado pelas águas do pecado e do mundo, e ele está se afogando no pecado, ele está sendo destruído pelo pecado, está sendo submerso pelo pecado. Ele não consegue resgatar-se a si mesmo. Por isso, diz a palavra, Deus amou, ali em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira. Veja a maneira que Deus amou o mundo, é indescritível. Um poeta descrevendo o amor de Deus, falando do amor de Deus, ele vai assim se expressar dizendo: se os mares todos fossem de tinta, se o céu sem fim fosse de papel, se todas as artes fossem penas e todos os homens escrivães para descrever o amor de Deus, os mares secariam, não haveria espaço para descrever o seu amor, ainda que se escrevesse de céu a céu. Tão grande é o amor de Deus. Deus amou de tal maneira, assim como a águia, assim como a ave que vê o seu ninho na árvore pegando fogo, que vê o seu ninho em meio a chamas e escuta o pedido de socorro da sua ninhada, ela é capaz de voar em direção às chamas, ela é capaz de envolver o ninho com as suas asas, proteger os seus filhotes, os seus pintainhos com o seu próprio corpo, de modo que ela é carbonizada completamente, mas sob ela, sob a sua proteção, sobrevivem os seus filhotes. Assim, com este amor sacrificial, assim o Senhor amou o mundo, amou você, amou a nação de Israel, amou todo pecador, amou de tal maneira, diz a palavra. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor não é de palavras, o amor não é o que o amor diz, o amor é o que o amor faz.
Deus amou de tal maneira que agiu. Deus amou de tal maneira que não vai ficar indiferente ao homem na queda. Deus amou de tal maneira que não vai ficar indiferente ao homem caído. Deus amou de tal maneira que ele não vai apenas observar o homem marchando para a morte, o homem preso pelo pecado, o homem preso pelos vícios, o homem no engano da falsa religião, o homem preso na idolatria, o homem preso no pecado, o homem preso nas falsas ideologias, o homem preso nas ideologias malignas, satânicas, que tentam destruir a paz, tentam destruir a família, tentam destruir a sociedade. Deus observa o homem e toda a maldade da natureza caída do homem em meio ao pecado. Ele amou de tal maneira, ele não ficou indiferente. Ele diz a palavra, amou de tal maneira que deu. Ele entregou o seu filho. Eu recordo, há muito tempo atrás, que os selvícolas, antropófagos, na região da África, viviam em um território além rio, que era impossível de ser alcançado, porquanto todos que tentavam transpor as águas eram ameaçados, todos que tentavam transpor as águas eram recebidos com lanças, eram recebidos com flechas, e sua carne era consumida, era comida por aquela gente antropófaga que vivia naquele território, naquela região. Mas um missionário, assim como Filipe, recebeu de Deus um chamamento, recebeu de Deus direção para alcançar um etíope precioso aos olhos de Deus, porque todo homem é precioso aos olhos de Deus. Você é precioso aos olhos de Deus, porque Deus te ama. Deus move um missionário, um casal de missionários, aí aquela região da África, aí até aquele território além rio, para alcançar aqueles antropófagos. E quando aquele missionário com a esposa, o filho recém-nascido, entra na canoa e começa a travessia para chegar àquele território além rio, aquela gente não civilizada se reúne à margem do outro lado, e com lanças nas mãos, com flechas nas mãos, eles ameaçam aquele missionário, ameaçam aquele casal, tentando na sua língua dizer: não venham para cá, não se aproximem de nós, não queremos vocês aqui, não queremos contato com vocês, não queremos contato com estranhos. Mas aquele missionário, ele continua se aproximando, e à medida que lanças vão sendo arremessadas em direção à canoa, ele para a navegação da canoa, olha para a esposa, estando ali em águas mais rasas, ele diz para a esposa: você confia em mim? Ela diz: confio. Ele diz: então me entrega o nosso bebê, me entrega o nosso filho. Ela não entende, ela não sabe o que ele vai fazer, mas ela confia no marido e entrega-lhe o bebê recém-nascido. Ele desce da canoa, ele vai para as águas e com o bebê nos braços, levanta o bebê em direção àquele povo não civilizado e antropófago, apresenta-lhes o filho e vai avançando passo a passo em direção a eles. Aqueles guerreiros olhando para aquele missionário, eles não conseguem mais atirar uma lança, eles não conseguem mais disparar uma flecha, porque eles vão entendendo uma coisa: alguém que nos oferece o próprio filho, alguém que está disposto a sacrificar a própria vida e a vida do seu próprio filho para chegar até nós, certamente não quer o nosso mal, mas quer o nosso bem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. E diz a palavra, ele deu o seu filho Jesus Cristo, aquele que veio buscar, aquele que veio salvar o que estava perdido. Em nenhum outro, diz o apóstolo Pedro, pregando em Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro nome há salvação, porque nenhum outro nome há dado perante os homens, pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Jesus é aquele que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus amou de tal maneira que deu
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele judeu, grego, alemão, russo, brasileiro, latino-americano, central-americano, norte-americano, aquele que é asiático, aquele que é chinês, aquele que é japonês, aquele que é civilizado, aquele que não é civilizado, para que todo aquele, não importa a cor da pele, não importa a cultura nem as crenças, para que todo aquele é pecador, todo aquele, toda aquela. A sociedade olha e não dá valor. A sociedade olha e despreza. Alguém olha e diz, não tem jeito. Mas a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê. Oh, se você crê, mas crer nele, se você crê, mas depositar a confiança nele, a tua fé nele, para que todo aquele que nele crê, só Cristo pode salvar. Para que todo aquele que nele crê, só Jesus Cristo salva. Para que todo aquele que nele crê, só Jesus Cristo faz nascer de novo. Para que todo aquele que nele crê, só Jesus Cristo liberta das garras do pecado, do vício, da morte. Para que todo aquele que nele crê, só Jesus tira das trevas, ele é a luz do mundo. Para que todo aquele que nele crê, só Jesus Cristo alimenta a alma, ele é o pão da vida. Para que todo aquele que nele crê, Jesus, ele tira, ele descedente, ele sacia a sede do sedento de Deus, porque Jesus Cristo é a fonte da água da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Para que todo aquele que nele crê, Jesus é a saída para você. Ele disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e será salvo. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você marche para a morte. Deus não quer que você viva uma vida infeliz. Deus não te quer ver debaixo de opressão. Deus não lhe quer viver na pobreza e na miséria, não. Deus não quer que você pereça, que a sua família pereça, que o seu casamento pereça, que o seu futuro pereça, que as drogas destruam você e a sua vida. Deus não te quer perecendo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, para que todo aquele, Deus não te exclui. Você sabe que eu sou pregador. Você sabe qual é a minha história? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A solução para você, a salvação para você, a redenção para você, a transformação de Deus para você, há um novo coração para você, há uma nova vida para você em Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o maior presente de Deus, a vida eterna. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu imagino, eu conjecturo que talvez Filipe tenha falado essas coisas. Porque começando desse texto, de um Deus que se fez carne, como diz João, o verbo se fez carne. O verbo tomou a forma humana. Aquilo que os judeus não conseguiam aceitar, ainda hoje. Os judeus não aceitam, ainda hoje. Os judeus têm dificuldade de aceitar, embora muitos estejam se convertendo. Os judeus messiânicos estão aceitando Jesus como Salvador e Senhor. Estão reconhecendo o Messias sofredor. No princípio, diz João 1, no princípio era a palavra, era o verbo. E a palavra, o verbo, estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a venceram. E diz a palavra mais adiante, a palavra é a luz verdadeira que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio
para o que era seu, mas os seus não receberam. E aqui está falando de Israel que não recebeu, que não creu nele, e daquele que também não recebe porque não crê em Jesus como Salvador e Senhor. Ele veio para o que era o seu, mas o seu não receberam. Você foi feito por Deus. A tua vida vem de Deus. Quem conserva a tua vida é Deus. Eu posso te afirmar, você pertence a Deus. Mas diz a palavra, mas aquilo que é de Deus, aquilo que era seu, não o recebeu. Mas a todos, o versículo 12 de João, 1:12 diz, mas a todos. Eu louvo a Deus porque o traficante pode ser salvo. Eu louvo a Deus porque o assassino pode ser salvo. Eu louvo a Deus porque a prostituta pode ser salva. O ladrão pode ser salvo. O homossexual pode ser salvo. Eu louvo a Deus porque o homem de bem, o trabalhador pode ser salvo. Eu louvo a Deus porque o religioso também tem salvação para ele. Eu louvo a Deus porque a salvação de Deus alcança a todos, mas a todos quantos têm uma condição, o receberem, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, aleluia, ou há uma versão que diz, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A carne não pode fazer você ser salvo. Se você reencarna, se houvesse reencarnação, a reencarnação não resolveria, porque diz a palavra, não nasce do sangue, não nasce da vontade da carne. A carne, ela pode até gerar uma disciplina, uma filosofia, uma religião, mas a vontade da carne não gera filhos para Deus. Não nasce da vontade humana. Não é a genealogia que vai salvar. Não é nascer judeu que vai salvar. Não é nascer na etnia A ou B ou C que vai salvar. Não é a etnia, não é a cor da pele, se mais clara, se mais escura, se amarela, se com tom avermelhado que vai salvar. Não é a genética que salva, mas diz a palavra, não nasce nem da vontade do homem, nem do esforço humano, nem da religião humana. Mas diz a palavra, mas nascem de Deus. Só Deus pode gerar filhos para Deus. Aleluia. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe, quando o eunuco escuta esse evangelho, quando o eunuco que foi criado como judeu, porquanto o judaísmo também chegou na Etiópia, nos dias de Salomão e da rainha de Sabá, quando aquele eunuco que cria no Deus único e verdadeiro, adorado em Jerusalém, escuta deste Deus que enviou o seu Filho, que tomou sobre si o pecado, que descobre, que entende o amor, tão profundo amor de Deus, que faz de Jesus Cristo a justiça, porquanto diz a palavra, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque Jesus tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Quando ele entende a salvação de Deus, o resgate que Deus está operando, ele que estava sendo afogado nas águas da religião sem salvação, ele não tem dúvida, porque ao ouvir, o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus lhe é apresentado, Jesus, o Deus Salvador, e indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Oh, glória! E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe
como eunuco e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Ele não tinha mais um instrutor, ele não tinha mais com ele o tutor, mas ele tinha Jesus. Eu quero te convidar agora para fazer como fez o eunuco. Se tu crê de todo o teu coração, se ouvindo a palavra você crê em Jesus Cristo, se ouvindo a palavra você entendeu a palavra, de quem fala a palavra, quem é o Salvador, e se nesse instante, como eunuco, porque você tem o poder de decidir, você pertence a Deus, mas Deus te deu livre arbítrio. Ele veio buscar e salvar, ele veio para os que eram seus, mas é preciso que quem é dele o receba, quem é dele abra o coração, quem é dele tome a decisão e entregue a vida a ele, receba-o. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas nessa manhã você pode fazer como fez o eunuco, que ouviu a palavra, que entendeu a palavra e tomou uma decisão, e a decisão dele foi: eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu te convido nessa manhã a dar este passo. Como é que eu faço para confessar Jesus Senhor e Salvador da minha vida? A primeira coisa que você precisa fazer é crer. A segunda coisa é escrever aí no chat: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o teu Senhor, escrito está, verdadeiramente serás salvo. Escreva no chat agora. Diga: eu entrego a minha vida a Jesus. Escreva, dê este passo. Venha para Jesus agora.